Já comecei a gravar, só vou espelhar a tela. Pronto, tá tudo certinho? Tá espelhando para vocês? Só tô tentando ampliar aqui. Foi, ampliou. E aí, gente, tá certinho aí? Me responde aí no chat, por favor. Porque até hoje eu não sei mexer, a gente já tá na nossa sexta aula, até hoje eu fico pensando se realmente tá tudo certinho. Beleza, então, Guilherme, obrigada aí por confirmar. Gente, então vamos lá, né? Bem-vindos a mais uma aula de filosofia da nossa terça-feira de sempre. Essa é a nossa sexta aula, Valdir. Essa é a nossa sexta aula e vamos embora, né? A gente já está em outubro, gente. Daqui a pouco vocês já estão aí fazendo vestibular, prontos para arrasar e conseguir a aprovação de vocês. Let it go, então. Gente, então, só recapitulando, né, aquele tempo que eu sempre passo para vocês toda semana, para a gente sempre estar relembrando tudo, né? A gente passou pela filosofia antiga, a gente passou pela filosofia cristã, né, como é chamada, filosofia medieval. A gente está agora na filosofia moderna. Eu quis dividir a filosofia moderna para vocês no sentido de que na aula passada eu introduzi já a filosofia moderna para vocês lembram? Só que eu trouxe um panorama político, totalmente político, quando eu trouxe essa questão de Maquiavel, que foi o pai da política, basicamente, né? Então, o Maquiavel, ele foi, tipo assim, um filósofo extremamente importante no âmbito político. Agora a gente vai estar falando um âmbito muito diferente, do mesmo período, da mesma época, mas não falando de política, mas falando do pensamento humano, entendeu? Uma visão mais voltada para a sociedade. Tá bom? Então, por isso que eu dei Maquiavel antes para vocês, para a gente já passar, assim, vocês já entenderem a grande quebra de paradigma que teve com Maquiavel, com a modernidade, né, com a filosofia moderna, no âmbito político. Agora a gente vai estar falando do âmbito psíquico, do pensamento em si. Tá? Vocês lembram agora, só para a gente relembrar o que aconteceu, qual foi essa principal mudança que aconteceu, né, da filosofia medieval para a filosofia moderna. Então, eu vou falar sobre um pouquinho sobre o contexto histórico, só para a gente relembrar o que eu já falei para vocês no passado. Porque lembra que a gente falou na semana passada não, né? Na semana retrasada. Na semana retrasada eu falei com vocês sobre o Renascimento, quando eu falei sobre Maquiavel. E lembra que eu já trouxe o Iluminismo junto? Então, é basicamente isso. Qual é o contexto histórico? O contexto histórico é que quando a gente fala de filosofia medieval, que foi o tempo da filosofia, né, anterior a esse, a gente estava falando sobre o quê? Sobre a Idade Média, né? A Baixa e a Alta Idade Média. E aí lembra que a gente estava falando da patrística e da escolástica, né? Que é a escolástica que já foi mais no declínio da Idade Média. E aí o que acontece? Quando a gente vem com o movimento iluminista, quando a gente vem com o iluminismo, a gente está chamando agora a Idade Média de Idade das Trevas. Porque o iluminismo ele veio para iluminar. Então, o que passou é escuro, é sombrio, entendeu? Nesse sentido. Então, acho que é muito importante vocês guardarem isso, porque isso eu só fui, na verdade, me atentar depois que eu estava conversando assim com o professor, nem foi em aula, eu estava conversando informalmente sobre a matéria, e aí veio um boom assim na minha cabeça, tipo, faz total sentido, porque eu fiquei pensando, quem que chamou a Idade Média de Idade das Trevas? De onde que veio isso? Porque a gente sabe que é atribuído, né? Ou seja, não foi no período, não foi na Idade Média que eles chamavam aquela idade das trevas. Foi depois, por conta do iluminismo. Tipo, peraí, se veio uma corrente chamada iluminismo, tem o intuito de mostrar o quê? Clareza, iluminação do pensamento. Então, para isso fazer sentido, a gente tem que mostrar que teve um motivo para iluminar. Se teve um motivo para iluminar, é porque no passado era sombrio. Então, por isso que é chamado de Idade das Trevas, a Idade Média, tá bom? E aí, nessa época, algo que eu já tinha falado para vocês, nessa época, o desenvolvimento intelectual, né, que vinha ocorrendo desde o Renascimento, lembra que eu falei com vocês quando eu falei sobre Maquiavel? Então, deu origem, né, às ideias de liberdade política, econômica defendidas pela burguesia. E aí a gente está falando não só sobre liberdade política e econômica, como a gente está falando em Maquiavel, porque antes, lembra que o clero estava acima de tudo? Estou só dando um breve contexto político, porque isso vai ser
importante para vocês entenderem onde que a gente está agora. E eu acho importante frisar isso porque a gente saiu de uma filosofia que era o total oposto disso, né? A filosofia medieval, a fé era o que era debatido, a fé é Deus, o clero acima de tudo, acima de qualquer monarca, acima de qualquer política, de qualquer racionalidade. A fé estava acima de tudo. E agora a gente está num contexto totalmente diferente, num contexto que é o inverso. As pessoas estão começando a se questionar em relação a isso, em relação à fé. Veio o Renascimento, veio o Iluminismo, veio toda essa quebra de paradigma ferrenha. Então a gente está tendo uma mudança. As pessoas estão começando a olhar de uma forma para a ciência em si. É um momento onde a gente tem a grande parte das evoluções que a gente tem científicas foi nesse momento, porque foi um boom científico. Então é importante a gente levar em consideração todo esse contexto quando a gente fala dos filósofos, porque a nossa aula de hoje vai ser basicamente sobre ciência, entendeu? Então a gente tem uma era moderna que é a idade da razão. E aí, lembra que eu trouxe para vocês na aula de Renascimento? Eu trouxe palavrinhas-chave embaixo que eu tinha falado, né? Palavras que falam bastante sobre esse momento histórico. E aí, quando a gente fala de iluminismo, desse momento em si na história, a gente tem que lembrar sempre de racionalismo. Guardem essas palavras nessa aula. O racionalismo, que é a busca pela razão. O empirismo, que eu vou explicar para vocês já já, que é um novo conceito, né? Eu não debati ainda com vocês sobre empirismo e a gente vai começar hoje a falar sobre isso. E o contratualismo eu vou deixar para falar com vocês na próxima aula, porque a gente já vai começar a dar uma abordagem aos filósofos contratualistas, para vocês entenderem melhor o conceito, não misturarem muito conceitos. Empirismo já é um conceito novo que eu estou trazendo aqui hoje, então vou começar focando nisso. Vamos lá, que a gente tem uma treta, beleza? A gente tem uma treta nesse momento, que é o quê? Quando a gente fala, lembra que eu falei para vocês, a gente está num contexto histórico onde os filósofos estão buscando a ciência. É óbvio que cada um busca a ciência da sua forma, certo? Antes de eu falar de quais filósofos a gente vai falar hoje, quais vão ser os temas de fato que a gente vai abordar, eu preciso que vocês entendam correntes científicas, que vocês entendam modos de fazer ciência, que eram vistos na época e eles iam em oposição. Cada um faz a ciência, eu posso buscar a razão da mesma forma que você também está buscando, mas cada um traça o seu caminho, certo? Então, duas correntes vão marcar esse momento, vão marcar essa época. E aí a gente vai estar falando do racionalismo e do empirismo. E aí eu trouxe para vocês algo que vocês já aprenderam, porque eu acho que é muito legal eu trazer essa correlação com o passado, tanto para a gente revisar a matéria do passado, quanto para vocês fixarem melhor na cabeça de vocês. Eu poderia simplesmente falar o que é racionalismo, o que é empirismo, sem trazer o passado para hoje em dia, mas eu trouxe para vocês terem esse link na cabeça de vocês que é necessário e é cobrado na hora do seu vestibular. Então, o que acontece? Qual é a correlação? Tipo, peraí, a gente está falando da filosofia moderna. Por que você trouxe um filósofo antigo, da filosofia antiga, né? Dois, que eu trouxe Platão e Aristóteles. É importante a gente dominar Platão e dominar Aristóteles para a gente entender a fluência deles no futuro. No caso, que agora é nosso passado, né? Filosofia moderna. Mas no futuro da filosofia, no caso, nesse sentido aí que eu tô falando, muitos anos depois, a influência que eles tiveram na filosofia moderna. Então, vamos lá. O racionalismo teve muita influência de Platão e o empirismo, muita influência de Aristóteles. Por quê? Vamos começar falando do racionalismo, que vocês já entendem o conceito. O racionalismo é a busca pela razão. É a busca suprema pela razão, pelo intelectual, pela racionalidade. E aí vocês lembram do que Platão falava? Vocês lembram que Platão é sempre com o dedo para cima, ele fala do mundo inteligível. Lembra do mundo das ideias de Platão? Então, é basicamente isso. Então, o racionalismo usa essa ideia de Platão de que a gente sempre tem que buscar mais do que o que está aqui, mais do que é o que é oferecido no mundo sensível, mais do que o senso comum, mais do que a gente vê no nosso dia a dia, o conhecimento está além. Então, o racionalismo tem essa visão, de uma forma assim simplória. E o empirismo já é o oposto. Não o oposto no sentido da finalidade, porque os dois querem buscar a ciência, os dois querem buscar sabedoria, mas o empirismo vai em oposição ao racionalismo quando ele fala que essa sabedoria vai ser encontrada aqui. Ou seja, tem um foco no que? Aristóteles. O que Aristóteles falava? O mundo material é muito melhor do que o mundo das ideias, gente. Essa questão que Aristóteles, lembra que ele foi discípulo de Platão, mas o principal oponente em relação ao pensamento, né, intelecto de Platão.
Porque Aristóteles falava, cara, que isso? Como assim você pode falar para a gente ignorar nossas experiências? A gente consegue a sabedoria com base nas experiências que a gente vive. Se eu sei de certa coisa, é porque eu vivi isso, sabe? É aquele famoso vivendo e aprendendo. Então, o empirismo, ele é isso. O empirismo, ele fala que você tem que viver para você aprender, que a gente tem que se sujeitar à vivência das coisas, observação dos fenômenos que acontecem à nossa volta. Então, a gente tem duas formas de alcançar a verdade, duas formas científicas da gente alcançar, né, o saber, só que duas que são em oposição e representadas por filósofos diferentes. E agora que a gente vai entrar, agora que vocês sabem de onde veio a raiz, né, desses dois pensamentos, a gente vai entrar de fato em filósofos marcantes desses pensamentos em si, do racionalismo e do empirismo. Então, antes da gente falar sobre isso, eu queria trazer para vocês como também que a gente vai poder chamar o racionalismo e o empirismo. Quando a gente fala de racionalismo, a gente tem que pensar que o racionalismo é uma forma dedutiva de alcançar o conhecimento. Vocês já vão entender melhor isso. E o empirismo está sempre ligado à indução. Indutivo, é um método indutivo. Racionalismo, um método dedutivo. Empirismo, um método indutivo. Vamos lá, vou trazer exemplos também, mas para vocês entenderem, a forma de fazer ciência do método dedutivo, ou seja, do racionalismo, é partir do pensamento geral para o pensamento específico. E a forma de fazer ciência do pensamento empirista, né, do indutivo, é você pegar do específico e levar para o geral. Eu trouxe um exemplo para vocês, porque falando assim, gente, o que é isso de geral específico? Vocês não devem estar entendendo. Mas, gente, é muito importante vocês saberem isso, porque isso é cobrado muitas vezes até fora do setor da filosofia, entende? Às vezes pode ser cobrado em sociologia, em outra área das ciências humanas, né? Então, basicamente é o seguinte, o método dedutivo, como que ele é feito? Do geral para o específico. Lembra que eu falei para vocês? Vamos começar por aqui, então, ó, do geral para o específico. Então, vamos pegar um pensamento geral no mundo. Por exemplo, todo animal tem coração, certo? Isso, gente, a gente sabe, isso é uma verdade. Todo animal tem coração. E eu peguei um geral. Todo animal do mundo tem coração. E aí a gente pensa, todo cachorro é um animal. Ou seja, todo cachorro tem coração, entendeu? A gente pegou do geral, pensamento geral, para ir para o específico. Se todo animal tem coração e todo cachorro é um animal, significa que todo cachorro tem coração também. Entendeu? Então a gente foi do geral para o específico e essa foi a forma de fazer ciência. E a gente tem que pensar, às vezes podem até estar pensando como que isso é um pensamento um pouco imaturo, mas naquela época, você ter essas linhas de pensamento possibilitou grandes avanços na nossa ciência. Entende? A nossa ciência não era nem perto do que é hoje, principalmente diante do momento que eles acabaram de sair, que a ciência ela era totalmente desvalorizada em detrimento, né, da fé. A fé estava acima de tudo. A fé, basicamente, cercava a sociedade. Era a sociedade, todos os pensamentos eram subordinados à fé. Então, a ciência, a razão está se reerguendo. As formas de buscar a verdade, de buscar a ciência, está tudo se reerguendo, entende? Então, é basicamente isso. Aí agora falando do empirismo, uma outra forma de buscar a ciência. Como que a gente pode estar pensando aqui em relação a exemplos? Vamos pensar no seguinte, a galinha, ela é uma ave e tem penas. A galinha, ou seja, eu não estou falando que todos os animais, estou falando a galinha, um animal, ou seja, estou partindo de algo pequeno, de algo específico, certo? A galinha é uma ave, ela tem penas. O pato também é uma ave, também tem penas, certo? O avestruz também é uma ave e também tem penas. Logo, toda ave tem penas. E aí vocês conseguem ver qual é a problemática nesse método? Que, tipo assim, na época não era possível identificar de uma forma tão clara, né, como que esse método é um pouco problemático. Mas hoje em dia a gente consegue pensar que, por exemplo, o pinguim é uma ave, não tem penas. Ou seja, nem tudo que uma pessoa, algo específico, não uma pessoa, né? Mas uma coisa, um ser, seja lá o que você estiver estudando, que algo específico apresenta aquilo, você não pode dizer que todos apresentam. E uma questão é que o indutivo, o método indutivo, ele realiza muito mais experiências
Até porque o empirismo ele fala sobre isso, a necessidade de ter experiências. Então, o empirismo, o método indutivo, ele realiza muito mais experiências do que o dedutivo. Porque, olha só, no dedutivo, né, que a gente está falando do racionalismo, que tem como precursor tudo isso, a gente falou do quê? A gente só usou um exemplo do cachorro. Tipo, pô, todo animal tem coração. Todo cachorro é um animal, então todo cachorro tem coração. Só falei de cachorro aqui, por exemplo. Trouxe um exemplo super banal para vocês, mas isso é forma de fazer ciência até para coisas assim mais complexas, tá bom? Mas eu trouxe de uma forma banal para vocês, acima de tudo, assimilarem e entenderem. Mas aí, por exemplo, quando a gente trouxe para o contexto do método indutivo, olha quantos exemplos eu já usei. E mesmo assim a gente não conseguiu alcançar a verdade, porque um pinguim, por exemplo, já barraria isso. Entendeu? Então a gente tem, por exemplo, viu a galinha é uma ave, tem penas, viu o pato é uma ave, tem penas, o avestruz. Então, olha quantos seres, quantas coisas a gente envolveu nesse método, e mesmo assim a gente achou que chegou a uma verdade, mas não chegou. Porque é muito difícil, gente, a gente pegar uma particularidade e querer levar para o geral. Entendeu? Por exemplo, se eu sou loira, aí fala aqui que é loira. A amiga da. Eu ia falar mãe daqui, mas minha mãe não é loira, não. A amiga da Kiki é loira, a prima da Kiki é loira. Então, todas as mulheres do mundo são loiras. Então, é muito difícil você fazer isso, você pegar algo específico e levar para todo mundo, entendeu? Hoje em dia a gente não faz isso, muito raro isso ser usado na ciência, mas antigamente a gente tinha um grande empate entre essas duas correntes. E por que eu estou falando para vocês sobre esses dois métodos científicos? Não só para vocês entenderem eles, mas para vocês entenderem os próximos filósofos, porque eu vou falar um filósofo que marcou muito, muito o racionalismo e o método dedutivo, e um filósofo que marcou muito o empirismo e o método indutivo. Nessa aula a gente vai estar falando sobre dois filósofos. Então aqui é só um quadrinho, né, que eu trouxe para vocês, do que eu já falei para vocês, né? E é isso, tem o indutivo e o dedutivo. O indutivo do particular para o geral e o dedutivo do geral para o particular. E aí, vamos lá, falando desses dois contextos, né, do racionalismo e do empirismo, quais foram os principais filósofos que marcaram essas duas correntes, assim, essas duas formas de buscar a razão, né, de buscar a ciência? Antes de tudo, a gente vai estar falando, inclusive, hoje sobre dois deles, que eu já vou falar para vocês. O racionalismo, a gente vai estar falando hoje sobre o pai do racionalismo, que foi René Descartes. Inclusive, dá até um gatilho, assim, vir uma nostalgia, porque quando eu era pequena eu morava numa casa, isso até fez eu gostar muito de filosofia, porque eu me mudei para São Paulo, e aí eu fiquei, tipo assim, eu nunca tinha ido para São Paulo, e eu morei justamente na rua René Descartes. E eu fiquei fissurada, tipo assim, eu nunca tinha morado numa rua que tem o nome de uma pessoa na minha vida. Eu achava isso super uma novidade, assim, que eu era criança muito nova, eu tinha 6 anos. Então eu falava, como assim eu moro numa rua que tem o nome de uma pessoa? Quem é essa pessoa? Então René Descartes foi até o primeiro filósofo que eu tive conhecimento, porque eu já fui pesquisar sobre ele, já quis saber quem é. E aí René Descartes, ele foi basicamente o pai da filosofia moderna. Exatamente, o famoso penso logo, Valdir já está à frente do seu tempo, você já está pronto para sentar e fazer o Enem, filho. Já está pronto já. Já quer dar aula aqui junto comigo. Nem falei do cara, ele já sabe até a frase. Pois é. E aí é isso, gente. René Descartes foi o pai da filosofia moderna, tá bom? E aí ele é o cânone, assim, o mais importante que a gente pode estar falando sobre o racionalismo. E aí, sobre o empirismo, esses três são muito importantes. E vocês precisam aprender sobre os três. Então, a gente vai abordar os três. Numa outra aula, a gente vai falar sobre os dois, mas hoje a gente vai estar falando sobre Francis Bacon, tá bom? Tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre Locke, tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre David Hume também. São filósofos extremamente importantes, mas vão ser abordados na próxima aula. E aí, vamos começar falando, né, sobre esse filósofo que o Valdir já tinha aqui falado, da grande frase, né, penso, logo existo, que é René Descartes, ou René Descartes,
como vocês preferirem falar, como vocês quiserem guardar. Então, basicamente, ele foi o pai do racionalismo, o pai do método dedutivo, que eu expliquei para vocês. E aí ele vai dizer o seguinte: o raciocínio matemático é o melhor modelo para conhecer o mundo. Por quê? Acaba que Descartes, ele era um grande matemático. Isso a gente já falou muito, é engraçado como... Eu acho isso muito engraçado, porque eu mesmo sou apaixonada por filosofia porque eu não tenho nada a ver com a área de exatas. Eu gosto da área de humanas. Mas a maior parte dos filósofos eram matemáticos, eram físicos, eram totalmente voltados para a parte de exatas, sabe? Eu acho isso bem engraçado. E aí ele falava que existem coisas, eu até vou falar para vocês nos próximos slides, mas ele valoriza muito a matemática. Ele fala que a matemática é uma forma da gente conseguir um saber concreto. A única forma da gente conseguir um saber concreto é por meio da matemática. Porque não importa onde eu esteja, gente, 1 mais 1 é 2. Isso é uma verdade imutável. Mas aí ele vai dizer o seguinte: você desconfie de tudo, menos das próprias dúvidas. Por isso que ele só fala da matemática como uma verdade exata. Só que na cabeça dele, todo o resto a gente tem que duvidar. Todos os restos. Ele vai dizer que a filosofia... Ele foi um filósofo, ele falou isso da filosofia. Ele falou, a matemática é uma forma concreta de eu conseguir o conhecimento. A filosofia é uma forma totalmente incerta. É uma forma totalmente incerta, porque a filosofia varia de acordo com o seu pensamento. A filosofia é subjetiva. É uma das formas de conhecimento mais subjetivas que existem, porque é uma área que envolve muito a psique, que envolve muito o pensamento da pessoa, o indivíduo em si, o que se passa na cabeça dele, e cada pessoa é única. Mesmo no mesmo tempo, a gente falando dos filósofos, do mesmo tempo, né, na filosofia, no mesmo tempo histórico, a gente vê que nenhum deles tem o mesmo pensamento, cara. Isso é muito louco, sabe? Estão vivendo ali juntos, às vezes pode ser um discípulo do outro, que é impossível não ter uma variação. Então, ele vai dizer, na matemática, a gente não tem essa variação. Por isso que ele vai dizer, a matemática é a melhor forma de se obter conhecimento, através dos números. Que nem Pitágoras falava, vocês lembram que Pitágoras falava que a matemática, os números, eles eram o quê? O arqué, lembra? Que falava que era a razão do mundo existir. Então, Descartes, ele tem muito isso no pensamento dele, desse filósofo pré-socrático de Pitágoras. Ele pensa muito nisso também. E aí Descartes, ele vai falar que já a filosofia é uma forma um pouco incerta. Então, a gente sempre tem que desconfiar de tudo, menos das próprias dúvidas. Ou seja, a única coisa que você pode ter certeza é que você precisa ter dúvidas. Entendeu? A única certeza que eu tenho é que eu preciso estar sempre duvidando. Fora isso, eu estou duvidando. A gente tem que duvidar tudo. Toda a verdade que é imposta a gente tem que sempre estar perguntando por quê, mas como assim? Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Porque tá com muito latido de cachorro. Eu espero que vocês estejam conseguindo ouvir qualquer coisa que vocês falam aí no chat, tá bom? E aí, a gente tem as ideias, uma teoria das ideias, totalmente diferente da teoria das ideias que a gente falou lá de Platão e etc. É uma teoria das ideias de René Descartes, que fala o seguinte... Ah, dá para ouvir? Beleza, então, André. Obrigada pelo feedback, gente. Qualquer coisa vocês falam. Vamos lá, em relação à teoria das ideias, a gente tem... René Descartes, ele vai dizer que existem 3 formas de ideias. Existem as ideias que são inatas, existem as ideias que são adventícias e existem as ideias que são factícias. O que significa cada uma dessas ideias? Ele vai dizer que a nossa mente, basicamente, é constituída por ideias. E essas ideias, elas são classificadas. As ideias inatas, como o nome diz, é uma ideia que a gente já tem. Ninguém nem ensinou para a gente já tem essas ideias. Ele vai dizer que existem 2 ideias inatas. Uma é Deus, a existência de Deus, segundo ele, e a outra é a matemática. Ele vai dizer isso. A gente já nasce sabendo que Deus existe porque a gente já nasce tendo um grau de perfeição. A gente já nasce sabendo que existe um grau de perfeição, de certo e errado, e quem a gente usa como régua para a gente mudar, para a gente poder avaliar isso é Deus. Porque para ele, como ele vai dizer, Deus é perfeito. Então, a gente já nasce sabendo que existe Deus, porque a gente já nasce com essa concepção de que existem... Pô, isso daí não é legal de se fazer, isso daí é bom. A gente até sente, quando a gente faz o bem para o próximo, a gente sente algo transbordar na gente. É algo além, sabe? Não é algo que foi ensinado para você, é algo que está visceral, é algo que está nas suas vísceras. E ele vai dizer isso é porque a gente sente que a gente está se aproximando de Deus, entende? Então ele vai dizer, a gente sabe que Deus é uma ideia inata,
por isso, e vai dizer que a matemática é algo também que a gente já sabe, sabendo que tudo tem medidas. A gente já nasce, a gente não consegue pensar no não ser. A gente não consegue pensar no vento. Qualquer coisa que a gente vê tem uma medida, eu consigo palpar, eu consigo pensar, isso é pequeno, isso é grande, isso é desse formato, qual é a medida disso? É 2 dedos. A gente consegue já, a gente já nasce pensando matematicamente, entende? Então ele vai dizer que existem essas duas ideias inatas, Deus e a matemática. Quais são as ideias adventícias? Gente, como a gente diz, adventício é algo que vem ali junto. Junto com o quê? Com a sua vivência. As ideias adventícias são as ideias que você constrói ao longo da sua vida. Ao longo do seu viver, você vai vivendo e vai tendo essas ideias, entendeu? Essas ideias, elas são guiadas pela sua vivência, pelas suas emoções, pela sua forma de viver mesmo, ideias que você construiu, entendeu? Com base na sua vivência. E as ideias factícias são as ideias que vêm de outras ideias. Por exemplo, não só as ideias que você tem, que aí você que abre porta para outras ideias, como principalmente a ideia dos outros. A gente foi aquilo que eu falei para vocês em relação às ideias inatas. A gente não consegue pensar no não ser. A gente não consegue pensar no nada. Se eu chego para você e falo, por exemplo, você já comeu jamelão? Eu mesmo nem sei o que é jamelão, gente, vou ser muito sincera, veio na minha cabeça agora. Eu não sei o que é, mas eu tenho certeza que vocês conseguem, mesmo sem nunca ter visto um jamelão na vida, mesmo sem saber se é salgado, se é doce, se é fruta, se é verdura, vocês conseguem imaginar pelo nome qual é a cor, qual é a textura, qual é o tamanho de um jamelão. Ele é redondo, ele é triangular, ele tem caroço. Vocês conseguem imaginar, entendeu? Porque ele vai dizer... Isso é uma ideia factícia. A gente pode nunca ter visto alguma coisa, mesmo assim a gente consegue construir uma ideia do que ela é. Isso é muito louco, sabe? E aí ele vai dizer sobre isso. Ai, meu Deus. E aí é basicamente isso, cara. Então, ele vai dizer, as ideias factícias são as ideias que a gente constrói até sem a gente saber o que é isso na realidade, entendeu? Até sem a gente saber que isso existe. Tipo assim, eu posso falar sobre qualquer coisa para você que você vai conseguir imaginar, porque você não consegue pensar no não ser. Você não consegue, a sua mente, ela é programada para pensar em tudo. Você não vai nunca conseguir não imaginar nada. Eu falar alguma coisa e você nem imaginar o que seja, tipo, nem passar pela sua cabeça uma ideia do que seja, entendeu? Mesmo que a ideia esteja totalmente errada, gente, eu realmente não sei o que é um jamelão, veio na minha cabeça isso. Eu acho que tem uma música com esse nome. E aí é basicamente isso, só que eu já imagino que, sei lá, deve ser alguma coisa meio, sei lá, sabe, laranja, redonda, não sei por que eu penso nisso, mas eu penso numa fruta, não faço ideia. É uma fruta roxa, olha só, você falou, quem que falou aqui? Deixa eu ver. O Valdir falou que é uma fruta roxa e pequena. Gente, eu imaginei uma fruta redonda, assim, grande laranja. Por que que eu imaginei isso? Não faço ideia. É uma ideia factícia, entendeu? Pode não ter nada a ver com o que é na realidade, mas é o meu pensamento. E aí, a ideia factícia é algo muito individual, porque a gente nunca vai pensar igual, entendeu? Você já não sabe como é na realidade. Então, é algo totalmente subjetivo do que você acha que poderia ser. Isso é uma ideia factícia, beleza? E aí, vou passar aqui para um método muito importante, que é o método de Descartes, que é o método cartesiano. Vamos lá, o que é o método cartesiano? Lembra do que a gente estava falando do método dedutivo? Daquela questão de você partir do geral pro pequenininho, pro específico? Então, você vai entender o método cartesiano agora que você já entendeu o método dedutivo. O que é o método cartesiano? Basicamente, ele pensa na vida como um funil, no seu pensamento como um grande funil. E você precisa ter passos para você passar por esse funil. O funil ele vai afinando, certo? Vai afunilando. Ele começa grande e vai diminuindo, como está aqui nessa imagem. Então, qual que é a parte grande? O primeiro passo. O que você tem que fazer? Você tem que ver do que você quer saber. Do que você quer, o que te interessa saber? Que eu trouxe aqueles eventos, por exemplo, sentimentos, fenômenos naturais, pensamentos. Qual é a sua dúvida? Antes de tudo, a gente está partindo do geral para o pequeno, beleza? Para o específico. Antes, a gente vai selecionar o que eu quero saber.
separar isso, colocar no topo do meu funil. Depois disso, a gente vai para a nossa segunda parte, que vai ser o quê? Dividir a dificuldade disso. A gente tem que pensar a gente tem que dividir realmente qual é a parte mais complexa disso que eu quero saber, qual que é a parte mais fácil disso. Ou seja, você já jogou vários pensamentos no funil. Agora você seleciona um desses. Ó, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vocês conseguem ver, gente, esse meu mouse aqui? Que tá andando para lá e para cá. Vocês conseguem ver esse daqui? Para vocês verem que eu tô agora no funil aqui, ó, circulando o funil. Ah, vocês conseguem? Melhor, porque eu não sei usar aquele lápis lá. Aí, quando eu consigo usar o lápis, eu não sei usar a borracha, aí fica tudo riscado. Mas então, beleza, então. A gente tem aqui, ó, por exemplo, foi o que eu falei para vocês. Antes de tudo, a gente vai selecionar o que eu quero estudar. Aí aqui eu coloquei, ó, sentimentos, fenômenos naturais, pensamento. Coloquei no topo do meu funil. O que eu vou fazer agora? Selecionei um deles. Aqui, ó, selecionei o quê? O pensamento, tá vendo? É o mesmo. Selecionei pensamento. E aí, desse que eu selecionei, eu vou dividi-lo agora. Eu vou pensar o que tem de mais difícil nele, o que tem de mais fácil, o que tem de mais complexo, para eu estudar, sabe? Para eu conseguir estudar de forma, tipo assim, uma coisa de cada vez. Primeiro eu vejo uma parte, depois eu vejo outra. Então, aí a gente separa em partes. Olha só, pegou aqui, fez uma parte, outra parte, até ter todo o conhecimento completo, ok? Então, vamos supor que a gente separou aqui em partes de acordo com a dificuldade de alcançar esse pensamento, de alcançar essa resposta. E aí vem a terceira parte, que é a ordem. Você fez a divisão, agora você vai fazer a ordem de pesquisa disso. Você vai antes partir do que é mais simples para o que é mais complexo. Você não vai já começar vendo o que é mais difícil, sabe? Porque o conhecimento básico é o que vai estruturar o mais complexo. Isso a gente pode colocar até como exemplo quando a gente vai estudar matemática, por exemplo. A gente tem que, antes de tudo, saber quais são os números no geral, a gente tem que saber como que a gente faz uma divisão, uma soma, uma multiplicação, uma subtração, coisas simples, para depois a gente saber como faz um log, como faz certas coisas, entendeu? Como faz uma função afim, uma função de segundo grau. Já não entendo nada de matemática, só sei disso. Mas aí o Rafael, ele inclusive está ajudando vocês nisso tudo. E ele começou falando do quê? Potenciação, falando do básico, para depois vocês verem o mais difícil ao longo do tempo. Então, a gente sempre, em tudo, a gente tem que formar uma base muito sólida através do que é simples. O simples é o que vai erguer vocês, é o que consegue dar essa sustentada nessa pirâmide do conhecimento, sabe? É a base de tudo. Então, você sempre vai começar vendo o que é o mais simples e vai subindo a complexidade das questões, beleza? E aí você sempre também vai partir do princípio da dedução, do geral para o particular, entendeu? E aí vem a quarta parte, que de fato é como que você vai gerar esse conhecimento, que é enumerar. Como que é? Você vai revisar todo o processo que você fez e a partir dessa revisão, você vai se perguntar, isso é evidente? Isso foi dividido? Eu dividi certo? Eu parti do mais simples para o mais complexo, a revisão ela não deixou nada passar, tipo, eu deixei passar algum conhecimento, eu deixei passar alguma pesquisa, alguma coisa. Então, tipo assim, a partir daí, você vai conseguir fazer um método cartesiano. Então, antes de tudo, você faz o quê? Separou o que eu quero aprender. Às vezes tem 1000 coisas passando na nossa cabeça, 1000 assuntos. Aí eu quero saber tudo de todos, e aí você começa a pesquisar. Isso, vamos trazer para um sentido de Enem, por exemplo, quando você está estudando. Você precisa saber muitas matérias. Faz sentido você começar a estudar tudo de qualquer jeito, tudo ao mesmo tempo, sem ordem nenhuma, estudar filosofia, matemática, sociologia, tudo junto, sem nem saber por onde começar? São muitos conhecimentos, você tem que afunilar isso para conseguir obter o conhecimento. Então, você vai selecionar. Hoje eu vou ver filosofia agora. Nesse horário eu vou ver filosofia. Peguei um. Vamos dividir o que é mais complexo, o que é mais simples. Vamos fazer essa divisão para a gente conseguir o conhecimento? Aí, na terceira parte agora, depois dessa aula, por exemplo, vocês vão começar a ver o que é mais simples. Por exemplo, a Kiki falou sobre René Descartes,
falou sobre o método dedutivo, o mais simples, sabe? Falou sobre Francis Bacon, o empirismo. E aí depois vocês vão passar para o mais complexo, o método cartesiano, o que ele é e etc. Entendeu? E é assim que vocês conseguem o conhecimento. Trouxe assim no sentido, tipo assim, trazer totalmente para nossa vivência do agora, né? Deixa eu ver. E aí, a gente tem também um conceito que é, sério, esse conceito aqui, sempre que a gente fala sobre isso, falam, cara, parece que Descartes, às vezes, ele dá uma delirada. Parece que às vezes ele está delirando assim fora de si. Mas ele basicamente fala sobre solipsismo. É muito importante guardar isso. O que é o solipsismo? Às vezes Descartes ele se questionava e ele fazia as pessoas se questionarem. Vocês já pensaram se a gente estiver sendo dominado por alguma coisa que esconde a verdade da gente? Tipo um gênio maligno? Tipo, a gente tá. Essa vida não existe na realidade. Por exemplo, eu tô aqui dando uma aula, às vezes, pro nada. Vocês não existem. Vocês são uma invenção de algum ser maior. Vocês não devem estar entendendo nada, mas eu vou trazer um exemplo para vocês. Basicamente, é como se ele estivesse falando. Imagina só se Deus está jogando The Sims com a gente. A gente acha que a gente está vivendo, mas na verdade a gente só está brincando de casinha. Entendeu? Alguém que está fazendo os nossos movimentos. Alguém que está fazendo isso. E é exatamente isso que o Valdir falou, né? E aí ele basicamente fala, ele começa a se questionar em relação a tudo. E é daí, gente, que vem o penso logo existo. É dessa visão dele que chega a ser até um pouco delirante. Ele vai dizer assim, eu sei que eu penso logo existo. Por quê? Porque se eu sou um ser pensante, eu existo. Então eu não posso pensar que esse ser que eu não existo, mas as outras pessoas podem não existir, entendeu? Então ele vai dizer isso. As outras pessoas podem ser uma invenção de um gênio maligno. É como se eu estivesse jogando The Sims mesmo. Alguém está controlando tudo e eu sei que eu penso logo existo. Por quê? Eu não estou sendo controlada, eu não estou dando aula para vocês porque alguém está me obrigando aqui a dar aula, tipo, que nem uma bonequinha, sabe? Dando a aula sendo obrigada a dar. Eu estou pensando, eu sou um ser pensante, eu estou falando o que eu acho e aí eu só não sei se vocês existem. Mas porque eu não sei se vocês também estão pensando como eu ou se vocês estão sendo controlados, entendeu? Mas eu sei que eu existo porque eu tenho esse controle. Então eu penso, logo eu existo. E muita gente não sabe o significado dessa frase. Usa assim para tudo. Acha que ele só quer dizer que tipo assim, penso no sentido de tipo assim, tô pensando em tal coisa, então eu existo, algo do tipo. Mas na realidade, ele traz um contexto de que você está sendo realmente controlado. Se você não está sendo controlado, você é um ser pensante, então você existe sim, mas você não sabe se os outros existem. E aí, é exatamente isso aqui, ó. Devemos partir do princípio de que a gente existe, pois a nossa consciência está ativa. Penso, logo existo. Mas você nunca vai saber se a pessoa que está do seu lado, ela existe também. Entendeu? Então é basicamente isso. Ele vai dizer, realmente, pensa como se você fosse um bonequinho do The Sims, entendeu? A vida é o The Sims. E aí eu trouxe até, eu acho que é uma série, eu não vou dar spoiler. É uma série que é Westworld. Gente, essa série fala muito sobre esse pensamento, esse solipsismo, que basicamente é o quê? São robôs, eu não vou dar spoiler, relaxa, mas é basicamente o quê? É a vida no faroeste, e aí são robôs, os moradores desse lugar do faroeste, são robôs. Só que eles não fazem ideia que eles são robôs, eles acham que eles são pessoas, entendeu? Eles acham que eles são moradores de lá. E aí a série toda se passa com humanos, é uma cidade, na verdade, fictícia, onde eles são totalmente controlados porque são robôs. E aí as pessoas, os humanos, vão nessa cidade para visitar. E, na verdade, é uma cidade temática, uma cidade expositiva. Eles nem sabem que eles são a atração da cidade. Eles acham que eles estão vivendo uma vida. Tipo assim, que com quem eles conversam, eles estão tendo um bate-papo, que nem eu estou tendo aqui com vocês, sabe? E aí a série vai se passando com eles aos poucos, percebendo que eles passaram a vida sendo controlados. Que eles eu não sou pessoa, sabe? Eu tenho alguma coisa de errado aqui. E aí é muito louco isso. Fala sobre esse conceito de solipsismo que Descartes falava, né? Será que eu estou sendo controlado e eu vou demorar para descobrir isso? Será que eu realmente existo? E aí o robô vai percebendo que ele não pensa. Ele não pensa, então ele não existe. Então daí que vem o penso, logo existo. Entendeu? E aí, bora resolver aqui, então,
algumas questõezinhas de Descartes antes da gente passar para o nosso próximo filósofo. Beleza? Então, vamos lá. A exposição e a análise do projeto cartesiano indicam que, para viabilizar a reconstrução radical do conhecimento, deve-se... Vamos dar uma lida, então. Vamos lá. Texto 1. Espera aí, deixa eu só tirar a minha imagem aqui que está na frente do texto. Pronto. Texto 1. Há já algum tempo, eu me apercebi de que, desde meus primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados não podia ser, senão, muito duvidoso e incerto. Era necessário tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões a que até então dera crédito, e começar tudo novamente a fim de estabelecer um saber firme e inabalável. Ou seja, buscar a verdade, né? Texto 2. Aí a gente tem aqui a referência, que é o que, de fato, René Descartes, né? E aí, texto 2. É o caráter radical do que se procura, que exige a radicalização do próprio processo de busca. Se todo espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida, e não será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida. E aí a gente está falando também de Descartes, né? E aí, vamos lá. Deixa eu só tirar aqui. Pronto. Vamos lá. Né, voltando. A exposição e a análise do projeto cartesiano, que a gente já lembra de Descartes, né, indicam que, para viabilizar a reconstrução radical do conhecimento, deve-se retomar o método da tradição para edificar a ciência com legitimidade. B, questionar de forma ampla e profunda as antigas ideias e concepções. C, investigar os conteúdos da consciência dos homens menos esclarecidos. D, buscar uma via para eliminar da memória saberes antigos e ultrapassados. Vocês já responderam, né, aqui? Exatamente, gente, vocês acertaram. Já estão prontos para o Enem. Passar para o próximo. Vamos lá. Próximo. Em sua busca pelo saber verdadeiro, o autor considera o conhecimento de modo crítico como resultado da... Vamos lá. Nunca nos tornaremos matemáticos, por exemplo. Embora nossa memória possua todas as demonstrações feitas por outros, se nosso espírito não for capaz de resolver toda espécie de problemas, não nos tornaríamos filósofos, por ter lido todos os raciocínios de Platão e Aristóteles, sem poder formular um juízo sólido sobre o que nos é proposto. Assim, de fato, pareceríamos ter aprendido não ciências, mas histórias. Então, a gente está vendo aqui um texto, né, algo que foi dito por Descartes. E aí, vamos lá. Em sua busca pelo saber verdadeiro, o autor considera o conhecimento de modo crítico como resultado da... Letra A, investigação de natureza empírica. Letra B, retomada da tradição intelectual. C, imposição de valores ortodoxos. D, autonomia do sujeito pensante. Vocês podem responder enquanto eu vou estar falando aí da outra questão, tá bom? Porque eu sempre libero o gabarito das duas junto. Vamos lá. É correto afirmar sobre a teoria do conhecimento cartesiana que Descartes não utiliza um método ou uma estratégia para estabelecer algo de firme e certo no conhecimento, já que suas opiniões antigas eram incertas. B, Descartes considera que não é possível encontrar algo de firme e certo nas ciências, pois até então esse objetivo não foi atingido. C, Descartes, ao rejeitar o que a tradição filosófica considerou como conhecimento, busca fundamentar nos sentidos uma base segura para as ciências. D, ao investigar uma base firme e indestrutível para o conhecimento, Descartes inicia rejeitando suas antigas opiniões e utiliza o método da dúvida até encontrar algo de firme e certo. E aí, me falam o que vocês acham das duas. Me respondendo aqui D, mas eu não sei se é D das duas. É D das duas? D de duas? Vamos lá, e é isso mesmo. É D nas duas, gente. Tá certinho.
Ai, meu Deus, já liberei o gabarito. Ai, meu Deus, vamos lá. Nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos excertos permite assumir que Descartes e Hume. Vamos lá, a gente ainda não falou de David Hume, mas acho que já dá para vocês responderem, tá bom? Texto 1. Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Texto 2. Isso foi de Descartes. Texto 2. Sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar. De que impressão deriva essa suposta ideia? E se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita. Isso foi de David Hume. E aí, vamos lá. Então, o que a gente tem como a comparação dos excertos, né, permite assumir que Descartes e Hume, o que eles têm em comum? Vamos lá. A. Defendem os sentidos como critério originário para considerar um conhecimento legítimo. B. Entendem que é necessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica. C. Concordam que o conhecimento humano é impossível em relação às ideias e os sentidos. D. Atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. Essa questão pode ser mais difícil de responder por vocês não terem conhecimento sobre David Hume, mas tendo conhecimento de Descartes, vocês já conseguem. Quero mostrar isso para vocês, entendeu? Para vocês não se desesperarem quando vocês verem algo novo assim no Enem, porque se você sabe de um dos filósofos que estão sendo falados, pelo menos descartar algumas coisas vocês conseguem para chegar na resposta. Tá? E aí, André falou aqui D, né, de novo. E exatamente isso. Atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção de conhecimento, né? Por exemplo, a gente não poderia falar que os dois defendem como critério originário, defendem os sentidos como critério originário para considerar um conhecimento legítimo. Você já sabe que você já pode descartar isso só sabendo que Descartes ele não era um filósofo empirista, entendeu? Ele não pensava nos sentidos, mas sim na racionalidade. Lembra que é diferente racionalismo do empirismo? Então, você já descartaria o A. Você já descartaria por causa disso. Entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica? É muito difícil você ter, numa questão, você sempre tem que se atentar a certas palavras. Desnecessário, desnecessário, certeza, nunca, sempre. São palavras que você tem que ter cuidado na hora de responder uma questão e quase nunca essa é a questão certa, como foi agora também. C. Concordam que o conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos. Então, aí você poderia ficar com dúvida por conta dessa questão dos sentidos. Mas olha só, mais uma vez, essa palavra falando do impossível, falando dessa questão dessa negação absoluta, entendeu? Então, a gente conseguiria fazer por eliminação. Isso que eu estou falando para vocês é se eu não soubesse nada sobre David Hume, entendeu? Já daria para a gente estar respondendo. E agora, gente, a gente vai estar falando sobre o próximo filósofo, nosso segundo e último filósofo de hoje, que é Francis Bacon. Beleza? A gente vai estar falando agora, a gente falou do pai do racionalismo, né? E agora a gente vai estar falando do pai do empirismo, que é o método indutivo. O nome dele é Francis Bacon, aí eu coloquei esse Bacon aqui, mas é o sobrenome dele real, tá? Francis Bacon. E aí ele vai falar o quê? Francis Bacon ele vai dizer: o conhecimento é em si mesmo um poder. Ele vai dizer: conhecimento é poder, saber é poder. Eu acho que vocês já devem ter ouvido dessa forma assim, resumida, né? Saber é poder, é de Francis Bacon. E ele vai falar que o método dele, lembrando, o método dele é o que? Ele é o pai do empirismo. Ou seja, para ele, os sentimentos, os sentidos, a vivência, o que eu vivo aqui no mundo material é o que vai originar o conhecimento. Beleza? Então, o método dele ele é dividido em 4 partes, 4 etapas. A primeira é a observação rigorosa. Porque, olha só, se eu quero conseguir o conhecimento através do que eu vivo, antes de tudo eu tenho que observar o mundo, observar o que eu vivo, observar os fenômenos. Vamos supor, eu quero estudar qualquer coisa. Antes de tudo, eu vou observar essa coisa.
qualquer que seja. Eu tenho que observar ela. Depois que eu observei, eu vou para a parte da organização, que é o quê? Anotar tudo que eu observei. Agora eu tenho que registrar, organizar, tabular tudo que foi observado por mim. E através dessas anotações, dessa organização completa, eu anotei tudo que eu observei, eu começo a criar hipóteses. Por que que isso que eu anotei acontece? Por que que é assim? Como que é assim? E começo a formular as hipóteses. E aí depois eu venho para a comprovação. O que que é a comprovação? Basicamente é eu tentar recriar esse efeito, entendeu? Através das minhas hipóteses. Para eu ver se essa minha hipótese ela realmente funciona, agora eu vou atrás de comprová-la. Entendeu? Então, esse é o método indutivo do empirismo, né? O empirismo indutivo, que Francis Bacon foi o pai desse método. Antes de tudo, então, eu vou observar rigorosamente, depois eu vou organizar tudo que eu observei, criar hipóteses e tentar comprovar essas hipóteses, tá bom? E aí, agora, gente, se vocês têm que guardar uma coisa sobre Francis Bacon, guarda que ele foi o pai do empirismo, claro, e guarda a teoria dos ídolos, porque a teoria dos ídolos ela é tão importante, ela realmente cai, e ela é tão importante que a gente existe até, tipo assim, isso tem até referências diferentes falando sobre isso, então eu vou trazer os dois para você. Beleza? Vou trazer os dois para vocês. As pessoas, na hora de ensinar sobre a teoria dos ídolos, é algo tão falado, tão discutido, que as pessoas têm interpretações diferentes em relação ao que é a teoria dos ídolos de Francis Bacon. Então, em muitas escolas, às vezes, você pode ter aprendido na escola de uma forma diferente do que o seu colega aprendeu, de uma forma diferente que eu aprendi. Porque cada professor, cada intelectual, cada estudante de filosofia ensinou de uma forma diferente. Beleza? É uma teoria bem subjetiva. Então, vamos lá. Teoria dos ídolos. Teoria dos ídolos, basicamente, Francis Bacon vai falar o seguinte: existem ídolos que cercam. Ídolos é a palavra que ele empregou. Ídolos que cercam a nossa vida, tá bom? Existem ídolos em todas as camadas da nossa vida. Esses ídolos, eles são o que impedem o método empírico indutivo de acontecer. Ou seja, esses ídolos, eles são o que impedem a gente de conseguir o verdadeiro conhecimento, de conseguir buscar a verdade na nossa sociedade, tá bom? E aí, o que são esses ídolos? Para vocês verem como eles estão em todas as camadas da nossa vida. Vamos começar falando do ídolo da tribo. O que é o ídolo da tribo? Em algumas filosofias, em algumas referências, vão se dizer que o ídolo da tribo é basicamente o seu próprio pensamento. É como o seu pensamento pode influenciar a sua busca pela verdade. O como o seu pensamento pode te acorrentar, beleza? Em outras filosofias, se diz que o ídolo da tribo... Então, eu estou falando para vocês guardarem as duas, porque o que cair, vocês vão saber, tá bom? Em outras, porque eu já fui resolver questão, eu só aprendi uma dessas formas de visão e já fui resolver questão onde eu fiquei sem entender, mesmo pensando, caraca, eu já estudei essa matéria e por que eu não estou conseguindo fazer essa questão? Porque interpretava de forma diferente, beleza? Então, em outras literaturas se fala que, ou seja, vamos recapitular, em uma das literaturas se diz, o ídolo da tribo é o seu pensamento, o seu eu, o seu pensamento te aprisionando de conseguir buscar a verdade. Em outras filosofias, se diz que o ídolo da tribo tem justamente esse nome de tribo, porque é realmente a sua tribo, a sociedade, a sua vida, entendeu? O seu ciclo, conceitos que você já tem estabelecidos que você acha que eles são verdades, mas não são. Por exemplo, toda manhã eu acordo e o sol nasce, tem o nascer do sol. Então eu tenho para mim como verdade absoluta que toda vez, todo dia vai ter sol, entendeu? Todo dia, meio-dia, sempre que eu olhar no relógio e for meio-dia, vai ter sol no céu, entendeu? O ídolo da tribo é basicamente isso. Você achar que porque algo acontece durante toda a sua vida, durante toda a sua vivência, isso nunca vai mudar, entendeu? E aí, beleza. Agora a gente falou das duas formas de se ver o ídolo da tribo. Agora vamos falar do ídolo da caverna. O ídolo da caverna, a referência, tem duas referências. A primeira que eu falei, do ídolo da tribo, para vocês não confundirem, foi de que é o seu próprio pensamento. Agora, o ídolo da caverna, uma das referências vai dizer que é o que você gosta.
as suas preferências. Você tem a tendência de deixar isso, o seu gosto, o que te faz feliz, interferirem no caminho pela verdade, interferirem na sua, seja lá o que você estiver fazendo, na sua experiência. Tipo, pô, eu não gosto de fazer isso, não tô afim de fazer isso, você não vai fazer. Entendeu? Você não pode deixar o ídolo da caverna fazer isso com você. E uma outra referência, e que inclusive é a mais aceita, diz que o ídolo da caverna justamente tem esse nome porque ele pegou como referência o mito da caverna, a alegoria da caverna de Platão. Lembra que eu falei para vocês? Por favor, não confundem. Ele não se inspirava em Platão. Ele só usou a alegoria da caverna como inspiração para o surgimento desse ídolo. Que é o quê? Porque eu estou falando disso de Platão, frisando que ele não se inspirava em Platão, porque, na realidade, quem trouxe essas vertentes, essa raiz, né, do empirismo foi Aristóteles, não foi Platão. Lembrem que eu falei no começo da aula? Ele só usou o ídolo da caverna, né, só usou a alegoria da caverna para trazer o conceito de ídolo da caverna, que seria o quê? Vocês lembram da alegoria da caverna, de Platão? Que a gente falava do quê? Daqueles homens que estavam na caverna, que o filósofo foi quem saiu e conseguiu, enfim, ver a luz do dia e ver que a vida não era o que era lá dentro da caverna, que todo mundo que estava na caverna achava que a vida era só aquilo. Então, basicamente, o ídolo da caverna é isso. O ídolo da caverna, ele vai dizer que todo mundo tem a própria caverna. Todo mundo tem algo em si que impede você de ver a luz do dia, que impede você de ver as coisas de forma clara, que tapa os seus olhos. Então, ele vai dizer, tome muito cuidado com a sua caverna, entendeu? Tome muito cuidado com o que tapa, se liberta das amarras que você pode ter. Às vezes pode ser até um medo, o seu ídolo da caverna, um medo que te impeça de ver a luz do dia, no caso, né? De que te impede de ser esse filósofo que se tirou as suas amarras e saiu da caverna. Então ele vai dizer, a gente tem que viver constantemente saindo da nossa própria caverna, e todo mundo tem a própria caverna. Então esse é o ídolo da caverna. Até agora, a gente falou dos dois primeiros ídolos sendo voltados para o eu, sendo voltados para mim, certo? O ídolo da tribo sendo o quê? Sendo o meu próprio pensamento. E o ídolo da caverna sendo principalmente os meus próprios gostos, que podem me fazer não fazer experiências, que podem não fazer, tipo assim, só porque eu não quero, eu não buscar a verdade, sendo que ela é necessária, entendeu? E o ídolo da caverna também pode ser essa questão de nós termos a nossa própria caverna interior, que vai impedir a gente de conseguir ver as coisas de formas claras. Agora, os outros dois ídolos são ídolos relacionados ao externo, ao mundo, à sociedade. O primeiro é o ídolo do foro ou do fórum. Quando a gente fala sobre isso, vocês pensam no quê? E também tem duas vertentes, tá? Também tem duas referências para falar sobre o que é. O ídolo do foro, o ídolo do fórum, basicamente é o quê? A gente pensa em fórum. O fórum é o quê? Um lugar onde pessoas falam e etc, certo? Então, a gente tem que levar isso na nossa cabeça quando a gente fala de ídolo do foro. Ídolo do foro tem dois conceitos. O primeiro conceito é de que, quando a gente vai pesquisar qualquer coisa, realizar qualquer experiência, a gente não pode falar disso de qualquer forma. A gente tem que ter uma linguagem. Se retrata linguagem, o ídolo do foro, porque é lábia, é o falar. Né? A gente tem que pensar num um fórum de debates, um fórum, qualquer fórum que existe é um fórum onde há conversa. Então, você tem que pensar no diálogo quando a gente fala do ídolo do foro. O que é o ídolo do foro? O ídolo do foro, ele basicamente é essa questão de, tipo assim, você precisa ter uma linguagem similar entre as pessoas para você conseguir compartilhar o conhecimento. Não tem como eu estar pesquisando sobre garrafa d'água e, tipo assim, eu não chamar isso de garrafa d'água, entendeu? Porque senão esse conhecimento não vai ser universal, não vai atingir as outras pessoas. Não tem como eu chamar de garrafa d'água e você chamar isso daqui de rato, entendeu? Eu peguei, do nada um rato apareceu na minha mão. O que esse rato tá fazendo aqui na minha mesa de estudo? Meu Deus! Não tem como, entendeu? A gente precisa ter uma concepção universal de que isso é uma garrafa d'água. Porque se eu estudar uma garrafa d'água e eu chamar isso daqui de rato e todo mundo chama de garrafa d'água, ninguém vai entender o meu experimento. Ninguém vai entender
a ciência que eu fiz, o que eu descobri, entendeu? Quando a gente vai fazer um experimento, a gente tem que ter como obrigatoriedade essa questão da comunicação universal, beleza? Para esse conhecimento conseguir acontecer e conseguir gerar repercussões de fato no mundo. E aí, a outra referência do ídolo do foro é o quê? A nossa influência, como que a gente pode ser sujeito a influências que podem acontecer com a gente de acordo com o que as outras pessoas falam, entendeu? Então, uma é você saber se comunicar e a outra referência é você não ser influenciado pela lábia dos outros. Beleza? Esse é o ídolo do foro. Se uma pessoa ficar falando para você toda hora, cara, essa experiência aí não vai dar em nada, que não sei o quê, e você parar de fazer, isso vai te impedir de fazer o método empírico indutivo e buscar a verdade, entendeu? Então é basicamente isso. Outra questão e última é o ídolo do teatro. O que o ídolo do teatro vai dizer, a concepção mais aceita? Vai dizer que a nossa vida é um teatro, beleza? Ele vai dizer isso, a nossa vida é um teatro. Você pode ver que na nossa vida, aqui no nosso dia a dia, a gente tem personagens, emoções, sentimentos, diálogos, tudo que existe num teatro. E aí ele vai dizer que regras, e aí, regras da nossa sociedade, inclusive. E aí, o ídolo do teatro é o quê? É o que vai te impedir de você conseguir, uma das coisas, né, que vão te impedir de conseguir alcançar o método empírico indutivo, que é o que o ídolo do teatro? É você se deixar não fazer as experiências porque a sociedade está dizendo isso. Porque regras da sociedade, porque pessoas estão te dizendo isso. Isso é o ídolo do teatro. A sua vida é um teatro. As pessoas que estão nela estão nessa peça. E aí você tem que escolher qual personagem ser. Você tem que escolher qual que vai ser o seu papel nesse teatro, entendeu? E aí você tem que escolher se vai fechar a cortina, ou seja, acabar esse teatro indo atrás realmente da verdade, ou se você vai se contentar com uma peça qualquer, onde as pessoas que vão fazer o roteiro, beleza? Então é basicamente isso, gente. Mais uma coisa que eu queria trazer para vocês, uma curiosidade, que foi como que foi a morte de Francis Bacon. Francis Bacon, ele é tanto assim o pai desse método empírico indutivo que ele morreu por conta de uma experiência dele. Inclusive, lembra que eu dei o exemplo para vocês do método empírico indutivo que eu falei, da galinha que eu falei, né? Ele falava, por exemplo, a galinha tem penas e é uma ave, então toda ave tem penas, por exemplo. Então, ele inclusive morreu por causa de uma galinha, mas relaxa, não foi uma galinha que matou ele ou coisa do tipo, não. O que aconteceu foi o seguinte, ele foi fazer uma experiência onde ele queria observar o processo de congelamento dos seres. Ele queria ver como que um ser morre congelado. O que acontece, quais órgãos param primeiro e etc. E ele fez, muito complicado, muito triste, né? Mas ele fez uma experiência com uma galinha. Ele, tipo, estava no inverno da Inglaterra, né? Então já estava bem congelante. Ele simplesmente quis fazer isso de uma forma num processo natural. Ou seja, ele não botou uma galinha numa geladeira, nem existia geladeira, né? Mas ele não botou uma galinha na geladeira ou algo do tipo. Ele simplesmente deixava a galinha exposta ao frio. E para isso ele tinha que estar junto com a galinha. Então ele meio que tipo assim, morreu também por conta disso, mas ele não morreu congelado, não, tá, gente? Tem muita gente que acha, pô, ele morreu congelado. Não, ele simplesmente adquiriu uma pneumonia e morreu por conta de pneumonia, entendeu? Então, por conta dessa pesquisa em si que ele fez, de tentar ver, né, como que é a morte por congelamento da galinha, no caso, ele acabou adquirindo uma pneumonia e morreu de pneumonia. E aí, gente, vamos resolver agora uns exercícios aqui, beleza? Vamos lá. A charge abaixo retrata a oposição epistemológica de duas escolas filosóficas, cujos iniciadores podem ser considerados, respectivamente, Francis Bacon e René Descartes. Assinale a alternativa correta. Tá meio difícil de conseguir ver, né, essa imagem, mas a gente consegue ver. Não, tá bem difícil mesmo de ver essa charge, né? Mas a gente consegue ver que está aqui falando de Francis Bacon e René Descartes, respectivamente. Então, a gente está conseguindo ver o quê? A gente consegue ver aqui como se fosse, como é respectivamente, a gente está conseguindo ver aqui
Francis Bacon, né? Que ele está observando e a gente consegue ver René Descartes tentando fazer o método dele, né? O método dedutivo. E aí está perguntando, gente, respectivamente, quem que foi... Peraí. Tá travando muito. Gente, tá travando para vocês? Que tá travando comigo, está me enrolando aqui um pouco. Tá, acho que voltou. É porque apareceu aqui que a internet estava instável, mas eu acho que voltou. Então é isso, gente. Respectivamente, vamos lá. Quais foram as escolas filosóficas iniciadas por Francis Bacon e René Descartes, respectivamente? A figura, de certa forma, não iria ajudar vocês em nada, assim. É mais uma questão do conhecimento mesmo. Mas aí vocês já responderam aqui, né? Tá travando? Não, perfeito. Então, vocês já responderam a C, né? Beleza, então. Vamos para o próximo. Os ídolos da tribo e da caverna são os conhecimentos primitivos que herdamos dos nossos antepassados mais notáveis. Não, isso daqui tá errado, peraí. É porque eu coloquei errado assim, vamos lá. É correto afirmar que para Bacon, é porque eu não coloquei o A na frente. Então, a gente considerem como A esse primeiro aqui, tá bom? Ó, os ídolos da tribo e da caverna são os conhecimentos primitivos que herdamos dos nossos antepassados mais notáveis. Considerem esse como A. O que tá A, vocês consideram como B. O que tá B, vocês consideram como C. Que essa daqui eu não coloquei até D. Eu que digitei a questão, né, nesse caso. Então, eu coloquei até a E, não coloquei D, tá bom? Não vai até a D, vai até a E, tá bom? Então, vamos lá. São de 4 gêneros os ídolos que bloqueiam a mente humana. Para melhor representá-los, assinalamos os nomes: ídolos da tribo, ídolos da caverna, ídolos do foro ou do fórum, né? E ídolos do teatro, de acordo com Francis Bacon. Então, vocês podem responder aí. É correto afirmar que para Bacon, os ídolos da tribo e da caverna... Nossa, eu já liberei aqui. Os ídolos da tribo e da caverna são os conhecimentos primitivos que herdamos dos nossos antepassados mais notáveis. B, foi o que eu coloquei como A. Os ídolos do teatro são todos os grandes atores que nos influenciam na vida cotidiana. C, os ídolos do foro são as ideias formadas em nós por meio dos nossos sentidos. D, através dos ídolos, mesmo considerando que temos a mente bloqueada, podemos chegar à verdade. E os ídolos são falsas noções e retratam os principais motivos pelos quais erramos quando buscamos conhecer. Eu sei que vocês colocaram aqui D, só que eu acho que vocês só confundiram, né? Porque, real, eu errei nesse outro aqui, nessa outra opção, coloquei uma opção a mais. Aí, tanto que eu li, eu falei, cara, isso daí tá errado, como assim? Isso, mas vocês acertaram, viu? É C e D. Deixa eu ver. Vamos para a próxima agora. Ainda falando sobre os ídolos. Sobre os ídolos preconizados por Francis Bacon, é correto afirmar que a consequência imediata da ação dos ídolos é a inscrição do homem num universo de massacre e sofrimento racional indutivo, onde o conhecimento científico se distancia da filosofia, se deteriora e se amesquinha. B. Toda a idolatria é forjada no hábito e na subjetividade humanos. C. Os ídolos invadem a mente humana e, para derrogá-los, é necessário um esforço racional dedutivo de análise, como bem advertiu Aristóteles. D. Os ídolos da caverna são os homens enquanto indivíduos, pois cada um tem uma caverna ou uma cova que intercepta e corrompe a luz da natureza. Qual frase vocês acham assim que se adequa melhor ao pensamento de Francis Bacon em relação a isso? Vamos lá, A, B, C ou D? Aí, enquanto vocês vão pensando e colocando aqui no chat, vou ir falando da próxima, vocês já estão colocando, né? Vou ir falando da próxima, vamos lá. Autores da filosofia moderna, notadamente Descartes e Bacon, e o projeto iluminista, concebem a ciência como uma forma de saber que almeja libertar os homens das intempéries da natureza. Nesse contexto, a investigação científica consiste em expor a essência da verdade e resolver definitivamente as disputas teóricas ainda existentes. B. Oferecer a última palavra acerca das coisas que existem e ocupar o lugar que outrora foi da filosofia.
C, ser a expressão da razão e servir de modelo para outras áreas do saber que almejam o progresso. D, explicitar as leis gerais que permitem interpretar a natureza e eliminar os discursos éticos religiosos. Vamos lá, o que vocês acham dessa questão? Que aí eu falo aqui o gabarito para vocês. Essa questão eu achei mais complicada, né? Eu realmente tento sempre deixar questões aqui de diferentes níveis para vocês. Pode ver que aquela da charge era, tipo, óbvia, né? E agora a gente vai ver com uma questão difícil. Bem, vamos lá. Essas duas questões foram as mais difíceis que eu trouxe para vocês, justamente porque... Ih, saí. Misericórdia. Justamente porque são as últimas de hoje. Então, eu trouxe as questões mais difíceis mesmo, tá bom? Vamos lá, então. Essas eram difíceis. Eu vou explicar para vocês. Teve gente, você vai ver que você pensou certo, tá bom? Que nessa daqui você marcou C, né? Você vai ver que você pensou certo. Você só foi, tipo assim, enganado por uma pegadinha que fizeram que o Enem fez com você. Que é o seguinte, C, os ídolos que foi o que marcaram, né? Os ídolos invadem a mente humana, certo? E para derrogá-los é necessário um esforço racional dedutivo de análise, como bem advertiu Aristóteles. O que está errado aqui? Francis Bacon, ele tinha como... Ele foi o pai do quê? Do racional dedutivo? Não, ele foi o pai do empirismo indutivo. Então, olha aí que tá a pegadinha, de resto tá tudo certo. Então, foi uma total pegadinha que fez com você, entendeu? Porque racional dedutivo é René Descartes, entendeu? Empirista e indutivo, que é Francis Bacon, David Hume, Locke, beleza? Então, basicamente isso. De resto, cara, você acertou. Os ídolos, realmente, ele diz isso. Os ídolos invadem a mente humana. E aí, para isso, é necessário a gente fazer o quê? No caso, o esforço empirista, indutivo de análise, como bem advertiu Aristóteles. Aí estaria certo. Porque até nessa parte aí de Aristóteles, eles colocaram para você pensar, é essa, com certeza. Que nem eu falei para vocês sobre Aristóteles. Olha como é importante vocês saberem que Aristóteles, ele foi a raiz para o método empirista, entendeu? Para você entender, porque senão vocês iriam pensar, gente, por que tem Aristóteles aqui no meio da questão? Não tem nada a ver com Francis Bacon, um tempo totalmente diferente, mas ele foi a raiz, entendeu? Do método indutivo, ou seja, do método empirista. E aí a D que acerta, né? Que lembra que eu falei para vocês do ídolo da caverna? O ídolo da caverna leva em consideração que cada um tem a sua própria caverna. E aí essa caverna que impede... Vocês têm que pensar na alegoria da caverna. O que eles fizeram na alegoria da caverna? O filósofo se desamarrou e ele conseguiu a verdade quando ele conseguiu ver a luz da natureza. Então, filosofia é algo super subjetivo, sabe? Então, você tinha que captar essa mensagem para você conseguir entender. Os ídolos da caverna são os homens enquanto indivíduos, pois cada um tem uma caverna, tem a sua própria caverna, ou uma cova que intercepta e corrompe a luz da natureza, ou seja, cada um tem a sua própria caverna que te impede de ver as coisas com clareza, te impede de ver a realidade, te impede de ver a luz da natureza, entendeu? E aí a outra, que é... Peraí, deixa eu tirar aqui. Nesse contexto, a investigação científica consiste em ser a expressão da razão e servir de modelo para as outras áreas do saber que almejam o progresso. Essa questão, para mim, foi a mais difícil de todas e é uma questão que muitas pessoas realmente foram. Eu estava vendo os comentários, né? Quando eu trago questão para vocês, eu vejo os comentários, eu vejo o nível da questão, eu vejo tudo isso. E eu vi em relação aos comentários que muita gente realmente comentou, além de ter sido considerada uma questão difícil, muita gente foi por eliminação. Realmente, como eliminação, a gente consegue descartar, mas trazendo esse contexto de explicar essa questão, basicamente é isso. A investigação científica, ela vem para expressar a razão, ela vem como uma busca da razão, uma busca da racionalidade, entendeu? E você faz uma investigação científica para você conseguir progresso em outras áreas do saber. Quando a gente aprende sobre investigação científica, métodos de buscar a ciência, lembra que eu falei isso para vocês no começo da aula? A gente que foi um momento onde foi muito estudado as formas de ir atrás da verdade. E aí, essas duas formas se destacaram. A dedutiva, que é marcada pelo racionalismo,
certo? E a indutiva, marcada pelo empirismo. E elas duas se destacaram, as duas iam atrás de verdades sobre todas as áreas possíveis do conhecimento humano. E é justamente por isso que nessa época do iluminismo, do renascimento, pós-idade média, que a gente teve um boom científico. A gente teve um crescimento nas mais variadas áreas de conhecimento, áreas científicas do universo, entende? Então, aqui tá falando de Descartes e Bacon, não focando neles como filósofos, sabe, a filosofia deles, mas focando neles como investigadores científicos, como pessoas que tinham métodos de ir atrás de buscar a ciência. E por que eles tinham métodos? Para poder usá-los, né, em áreas do saber que almejam progresso. Para você poder buscar conhecimento sobre várias áreas, inúmeras áreas. Não era algo restrito a um pensamento, uma única área. Por exemplo, quando a gente falou lá dos pré-socráticos, eles pensavam em uma coisa. Lembra dos filósofos pré-socráticos, fisicistas, naturalistas que a gente falou? Então, os pré-socráticos, eles só pensavam em uma única coisa, que era o quê? O arqué, a physis, era o que criou todo o universo, qual o motivo do universo existir. Qual foi o princípio de tudo? Agora não. A gente está buscando a razão, mas a gente está querendo buscar métodos de alcançar todas as formas de razão, todas as formas de conhecimento. Então, por isso que é buscar outras áreas, todas as áreas possíveis que almejam progresso. Tá bom? Então, gente, é basicamente isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Queria agradecer aí. Vocês, inclusive, estão liberados. Vou aqui parar de compartilhar a tela e parar a gravação. Eu espero que vocês tenham uma boa noite. Se vocês têm alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer,